Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo da nossa disciplina. Que beleza, não é? Nas últimas aulas, no bimestre passado, nós falamos de sucessão legítima, que é aquela que está prevista na lei, e falamos também sobre sucessão testamentária, aquela que está prevista no testamento. Falei sobre legados, falei sobre substituição testamentária, e agora nós temos de seguir, não é verdade? E como que nós vamos seguir? Nós vamos agora para a parte prática de tudo aquilo que nós vimos lá em sucessão legítima e sucessão testamentária, ok? Então, tudo que aquilo que nós vimos lá, que nós discutimos, falamos, fizemos lá os casinhos dos mais complexos aos mais tranquilos, agora nós vamos ver como isso funciona na prática, no inventário e na partilha. Agora é a hora de juntar todos os bens. Então, nós vamos pegar todos os bens, vamos colocar tudo na massa, vamos chamar isso tudo de massa, e vamos assar esse bolo. É agora que nós vamos assar o bolo. Então, nós vamos juntar todos os bens, que são todos os ingredientes, ok? E vamos assar esse bolo. Quando esse bolo estiver assado e frio, nós vamos cortar esse bolo, que é o que nós chamamos de partilha, tá? Vocês não precisam colocar o nome de vocês agora, tá? Mais. Por quê? Porque o Google Meet, agora ele manda um relatório da hora que você entrou e da hora que você saiu da sala, tá bom? Então, ele já manda agora o nome do aluno com a hora que ele entra e a hora que ele sai. Ok? Então, agora nós vamos passar para estudar os inventários e na próxima aula nós vamos falar da partilha. Combinado? Então, agora é a parte boa, não é a parte de fazer o bolo, parte de fazer tudo. Parte de juntar, agora é o momento de juntar todos os bens. Agora é o momento de pegarmos, selecionar, achar tudo que o Decujus deixou. O que ele deixou? Tá? Ele deixou casa, carro, animais, ele deixou ações. O que ele deixou? Então, é agora que nós vamos selecionar todos esses bens, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Vocês perguntam. Ok? Vamos lá. O que é o inventário? O que é o inventário? O inventário é um processo judicial. Então, agora, nós vamos sair um pouquinho lá do Código Civil e vamos para o Código de Processo Civil. Por quê? Porque agora eu vou falar de um processo. Agora eu vou falar do segmento. Agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que nós vimos lá nas outras aulas. Então, o inventário é esse processo judicial que vai fazer o quê? A relação dos bens. Nós vamos fazer a relação dos bens, nós vamos avaliar esses bens, nós vamos pagar os credores, nós vamos chamar os herdeiros, os legatários, se for o caso, para depois nós podermos fatiar essa massa, esse bolo. Então, agora eu vou pegar todos os bens. Vou pegar lá os bens, tá? Farinha de trigo, o fermento, o leite, os ovos. Não é assim? Eu vou pegar todos esses bens e vou colocar nesse meu inventário. E ali ele vai ficar até a hora da partilha. Tá bom? Então, qual é o objetivo do inventário?
Discriminar os bens, então trazer aqui a relação, tá? É discriminar, tá? Discriminar, não é discriminar, é discriminar. Tem um erro aqui de português, não dá para aceitar isso não, professora. Que aqui é de descrição. Discriminar os bens, ok? Tá? Discriminar os bens. Onde eu estava? Perdi aqui. Perdi aqui o que eu estava falando. Tá. Nós vamos discriminar, então, esses bens, nós vamos falar o que são esses bens, descrever os bens. Lembrei aqui, quero colocar a palavra descrever os bens. É, no discriminar. Eu quero, então... Aqui. Eu quero descrever esses bens. 10-0 para o Google Meet agora para mim, tá? Eu estou perdendo aqui para o Google Meet. 10-0 para o Google Meet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever esses bens, eu vou trazer a relação de todos os bens. Maria das Dores, sim, nós vamos falar de pagamento de dívida, de tributos, de um imposto de transmissão causa-mortes, tá? É o Imposto de Transmissão Causa-Morte, ITCMD, tá? Nós vamos falar desse imposto, ok? Quais são as regras que estão relacionadas ao inventário? São aquelas previstas no Código de Processo Civil, ok? E aquelas previstas lá no Código Civil. O Código Civil nós vamos usar? Vamos usar, mas algo assim muito pouco. Por quê? Porque é um processo, e o processo, então, interessa para a gente o que está na parte processual. Então, lá no Código Civil, nós vamos ter algumas regras bem genéricas com relação ao inventário. Mas a base mesmo do inventário nós vamos procurar lá no Código de Processo Civil, ok? A partir desse momento, a partir então do falecimento do de cujus, os meus bens eles passam a fazer parte de um condomínio legal, tá bom? Então, a partir desse momento, do momento do falecimento, e até o momento da partilha, lembra que eu falei para vocês que a herança é indivisível? No momento, então, do falecimento, até essa parte aqui do inventário, até chegar à partilha, nós estaremos num condomínio legal. Todos os bens, eles fazem parte de um condomínio, ok? E ele não pode ser dividido. Ele é indivisível. Qual é o momento que eu vou dividir e eu vou encerrar esse condomínio legal? Lá na partilha. Ok? Então, agora nós estamos em condomínio legal. Os bens, a herança, eles formam uma massa, um bolo só, um bolo indivisível. E nós temos, também com relação ao inventário, a judicialização desse inventário, tá? Nós vamos ver aqui que nós temos dois tipos de inventário. O inventário judicial, que é aquele que é feito lá perante a justiça, que ele tem as suas regras, as suas obrigações, quando que eu obrigatoriamente vou ter um inventário judicial, então vai constar, lá nós vamos ver agora, mas eu também posso optar pelo inventário que é feito no cartório.
Eu contei para vocês que eu fui convidada por um tabelião, não foi? Que ele queria mostrar que agora o CNJ autoriza já um monte de coisa, inclusive fazer o inventário de casa. Eu não preciso sair de casa ou do escritório para fazer esse inventário. Eu já faço tudo aqui, ó, tudo aqui do meu computador. A professora e as partes e os herdeiros, eles vão assinar tudo pelo computador também. Então, a pandemia agilizou, não é? A modernidade agilizou a TI de todas as empresas, inclusive do Poder Judiciário, do CNJ e dos cartórios. Então, nós podemos também fazer os nossos inventários lá no cartório ou no âmbito do Poder Judiciário, tá bom? Mas sempre na presença de um advogado ou de um defensor público, tá bom? Eu vou falar mais disso daqui e aí nós vamos ver que aquela certidão que sai lá do inventário extrajudicial, ele é uma escritura pública, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, dessas espécies de inventário. Olha aqui o bolo, não é? O bolo que está esperando para ser cortado. Que delícia desse bolo, não é? Então, esse bolo, ele está esperando para ser cortado. Mas antes de cortar, ele tem de assar e esfriar. Não é desse jeito? E o inventário vai ser exatamente isso. Assar o bolo e esperar o bolo esfriar. O inventário, como eu acabei de falar, ele pode ser de duas formas: judicial ou extrajudicial. Nós vamos falar hoje dos dois tipos, mas vamos começar pelo inventário judicial. O inventário judicial, ele vai poder ser de 3 tipos, dependendo das partes e do valor dos bens. Bom? Então, o inventário, ele vai poder ser de 3 tipos. O judicial depende da qualidade dos herdeiros e depende do valor dos bens. Tá bom? Ok? E nós vamos ter, então, o extrajudicial. Vamos começar pelo primeiro inventário. O primeiro inventário judicial é esse que nós chamamos de inventário pelo rito tradicional. Tá bom? Inventário pelo rito tradicional. Esse é o maior dos inventários. Esse é aquele inventário para heranças superiores a 1.000 salários mínimos. Então, vou falar isso agora, Laílson, vou falar do prazo para entrar com o inventário, tá? O prazo para esse do inventário, você vai ver, ele é tanto para o Poder Judiciário quanto para o inventário extrajudicial. Tá bom? Vou falar. O inventário, então, esse tradicional, é aquele que nós vamos usar obrigatoriamente para heranças superiores a 1.000 salários mínimos. Então, anote. O inventário judicial tradicional, pelo rito tradicional, ele vai ser obrigatório para heranças maiores de 1.000 salários mínimos. Quando eu tenho testamento. Então, se eu tenho uma herança maior de 1.000 salários mínimos, ou se eu tenho um testamento, ou eu tenho herdeiros ou legatários menor de idade ou incapazes. Tá bom? Então, o inventário tradicional é esse inventário que vai obedecer todos os ritos
todos os procedimentos, e aquele inventário que demora, tá? Esse é o tradicional. E ele vai ser obrigatório em 3 situações. Quando eu tenho herança superior a 1.000 salários mínimos, quando eu tenho testamento, quando eu tenho menores de 18 anos ou incapazes. Esse inventário judicial ou extrajudicial, ele tem prazo para ser ajuizado ou para dar entrada lá no cartório? Tem. Atenção, o Código Civil vai falar no prazo de 90 dias. Já o Código de Processo Civil vai falar em 2 meses. Então, quer dizer, do momento em que a pessoa falece, abre a sucessão, não é assim? A pessoa falece, abre a sucessão. Então, do momento em que a pessoa falece até dar entrada no inventário, seja no inventário judicial ou no inventário extrajudicial, eu tenho um prazo de 2 meses. Se eu ultrapasso esse prazo legal que está previsto no Código de Processo Civil, de 2 meses, eu posso ser punido com uma multa. E essa multa vai ser em cima do imposto de transmissão causa-mortes, tá bom? O ITMCD, porque ele também é um imposto de doação. Por que nós usamos o prazo do Código de Processo Civil e não o prazo que está lá no Código Civil? Porque o Código de Processo Civil é lei específica e é lei mais nova que o Código Civil. Não é verdade? Então, nós vamos usar esse prazo de 2 meses. E, em tese, o inventário vai durar 12 meses. Lindo, não é? Imagina, você, advogado, pega um inventário, aí você fala para o seu cliente, não, olha só, o código diz que esse inventário não vai passar de 12 meses. Coitada, tá iludindo o seu cliente, não é? Você fala para o seu cliente assim, olha, não, você me paga por mês. Não vai passar de 12 meses, dura 12 anos, 20 anos. É esse inventário aí mesmo, tá? Então, a lei diz que ele vai durar até 12 meses, mas pode ser prorrogado. Pode prorrogar por mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. É o que eu falo para os meus clientes quando me ligam, né? Ah, doutor, eu quero preciso fazer um inventário. Tem menor de idade? Tem. Isso aí vai dar trabalho, posso cobrar barato? Não. Vai dar trabalho, vai demorar, tá? Eu vou ficar aí anos cuidando desse processo, então, ó, inventário é caro, tá? Pois é, esse menor, o Alaís está perguntando, o menor tem que ser filho? O menor tem que ser herdeiro ou legatário, tá bom, Alailson? Herdeiro ou legatário. Pode ser o filho, pode ser o neto, ok? Pode ser o legatário que vai receber algum bem, ele é menor de idade e tem testamento, inventário judicial tradicional, tá bom? Mas a lei, então, vai falar o seguinte, prazo, o Código de Processo Civil vai falar o seguinte, prazo, 2 meses. Vai durar, no máximo, 2 meses. E se você não ajuizar o inventário judicial nesse prazo de 2 meses? Cabe multa? Cabe. Luiz Fernando está querendo saber aqui, né? Professora, quanto, né, por curiosidade, custa em média? Aí nós vamos obedecer lá a tabelinha da OAB, não é? A tabelinha da OAB vai falar lá, né, quanto você vai cobrar, de 10% a 30% lá do inventário, né, do valor dos bens, tá?
tá? Então, você tem que cobrar de acordo com a OAB. Se eu falar o contrário, a OAB, ó, creu em mim, tá? Então, você tem que cobrar o que está lá na tabela da OAB, beleza? Tá? A tabela da OAB, ela estabelece preços mínimos, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. Nem todo advogado obedece a tabela da OAB, mas a tabela da OAB existe para você ter uma padronização no valor que os advogados vão cobrar. Claro, né? Assim, não vamos ser hipócritas, né? Que ninguém depois assista esse vídeo. Né? Muitos advogados cobram um valor inferior ao da tabela da OAB, principalmente os advogados que estão começando, porque eles precisam de experiência, eles precisam fazer o nome deles, então eles cobram um valor inferior, tá bom? Isso acontece, sim, não vamos ser hipócrita e falar que não acontece, tá? Mas vamos lá, você então não obedeceu esse prazo de 2 meses, a família te procurou 2 anos depois do falecimento do decujus. Aqui no Distrito Federal, a regra é aplica-se multa para o atraso. Aqui no Distrito Federal, não tem multa, tá? Aqui no Distrito Federal, não existe a multa pelo atraso no inventário, seja judicial ou extrajudicial. Por quê? Porque se você aplica uma multa, as pessoas vão enrolar aquele inventário, vão enrolar um inventário, vão enrolar e vão acabar não fazendo o inventário daquela pessoa. Ok? E qual que é a intenção do Poder Executivo? Gente, é que os bens sejam distribuídos, que você venda um bem, que você compre outro, que você pegue aquele dinheiro, venda aquela casa ou compra uma nova casa. Então, a intenção do Poder Executivo do Distrito Federal é não aplicar multa. Outros estados aplicam multa, e essa multa pode variar de 10% a 30% do imposto devido, beleza? Do imposto devido. Então, a multa aqui no Distrito Federal nós não temos, no Goiás tem, São Paulo tem, mas aqui não tem. Quem pode iniciar o inventário? Quem pode iniciar? Quem pode peticionar no processo e falar o seguinte: olha, o Zezinho faleceu. O Zezinho faleceu e o inventário dele precisa ser aberto. Quem pode? Todas essas pessoas que estão previstas lá no artigo 617. Então, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode iniciar o inventário judicial, pode peticionar. O herdeiro, o legatário, claro, o legatário quer, não é? Olha, o fulano deixou para mim aqui uma Maserati. Uau, eu quero essa Maserati logo, não é? Então, o legatário pode começar o inventário, peticiona falando, olha, fulano morreu, vamos começar o inventário? O testamenteiro, quem é o testamenteiro? Nós vimos na aula passada que o testamenteiro é aquela pessoa que eu indico, tá bom? Eu, como testador, eu vou indicar uma pessoa para quê? Para verificar se o meu testamento está sendo cumprido. Então, o testamenteiro, essa pessoa que vai olhar se o meu testamento está sendo cumprido, ele também pode iniciar o inventário judicial tradicional. Tá bom? E aí ele vai falar o seguinte: opa, fulano morreu, fulano me nomeou como testamenteiro, quero a abertura do inventário judicial. O cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, olha só, o herdeiro tem uma dívida muito grande e o pai do herdeiro morreu. O credor do herdeiro pode pedir a abertura do inventário. Para quê?
para que os bens que são devidos ao herdeiro possam ser penhorados para pagar a dívida do credor. Tá bom? Então, o credor do herdeiro, do legatário e do autor da herança. O autor da herança deixou dívidas? Deixou. O credor pode ir lá e pedir a abertura do inventário? Pode. Ministério Público pode fazer isso se nós estivermos incapazes. A Fazenda Pública e o administrador da falência, do herdeiro, do legatário, do autor da herança, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Então, todas essas pessoas podem dar início a um inventário tradicional. Todas, ok? Eles vão ser o que nós chamamos de legitimados concorrentes. E aí nós vamos ter aquela pessoa que vai ser indicada para ser o administrador do inventário. Quem é o administrador do inventário? É o testamenteiro? Não. O testamenteiro pode ser uma pessoa e o administrador do inventário, outra completamente diferente. Aquele que vai administrar o inventário é quem chamamos de inventariante, ok? É aquele que vai responder por qualquer problema que nós tivermos naquela herança. É aquele que vai administrar os bens enquanto esse inventário está sendo resolvido. Ok? E quem pode ser inventariante? Marque aí, abra o seu Código de Processo Civil. Abra o seu Código de Processo Civil. Vá lá no artigo 617, tá? 617, que nós vamos ter a ordem dos inventariantes. Então, quem pode ser inventariante? Primeira pessoa que o juiz vai chamar para ser inventariante. Então, tá lá, bonitinho, fulano faleceu, o credor peticionou, olha, excelência, o fulano morreu. Morreu, tá? Morreu. E agora, olha só o que aconteceu. Ele me deve. A família está enrolando para não abrir o inventário, não é? Acontece, gente, acontece. Mas ele morreu agora, está aqui, ó, os herdeiros, o cônjuge. Cite todo mundo para que eles façam esse inventário correr. Qual o artigo dos inventariantes? 617, Código de Processo Civil. Ok? Aí o juiz, então, vai chamar os herdeiros e vai chamar algumas pessoas, uma pessoa, para ser inventariante. A primeira pessoa que o juiz vai chamar é o cônjuge ou companheiro. E aqui, gente, não interessa qual seja o regime de bens da pessoa. Se a pessoa casou com comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, seja separação de bens obrigatória ou convencional, seja participação final nos aquestos, não interessa. O primeiro a ser chamado é o cônjuge ou companheiro. Se o cônjuge ou companheiro não quiser ou não tiver, vai que a pessoa não tinha cônjuge, não é? Vai que a pessoa não tinha cônjuge. Nós vamos chamar o segundo da lista, o herdeiro que estiver na posse do bem. Tá? Nós vamos chamar o herdeiro que está na posse dos bens. Aí esse herdeiro que já está na posse dos bens, ele fala, eu também não quero ser inventariante não, sabe? Deixa eu te contar, ser inventariante é um negócio que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu tenho que ficar no pé do advogado o tempo inteiro. E aí eu vou ter que fazer umas coisas, eu tenho que ficar administrando imóveis.
Aqui a Kathleen está perguntando, a pessoa pode renunciar ou é obrigatório? Kathleen, obrigatório? Não existe isso. Não existe nada obrigatório nessa vida, tá? Não dá, não existe. Aqui, a condição de companheiro pode ser comprovada pelo tempo? Pode. Pode ser comprovada pelo tempo, ok? Pode ser comprovada por decisão judicial ou por escritura pública de comunhão de união estável, tá? Então, a Kathleen perguntou, a pessoa é obrigatória? Não é obrigado, Kathleen. Isso aqui, ser inventariante é algo extremamente difícil. É algo extremamente trabalhoso. Se a pessoa deixou uma casa, ok, tranquilo, não é? Você cuidar de uma casa. Mas imagina uma pessoa que deixou 10, 20 casas. Uma pessoa que deixou dinheiro, ações. Imagina você ter de cuidar de tudo isso. E mais, qualquer erro que você fizer, você pode ser condenado por danos. Então, ser inventariante não é algo tranquilo. Professora, mas eu posso ser inventariante, eu posso cobrar? Pode. Tanto que você pode cobrar. Olha, para administrar o inventário, para cuidar dos bens do decujo até o momento da partilha, eu vou cobrar tanto. Pode? Pode. Pode cobrar. Ok? Então, o filho que está, o herdeiro que está na posse do bem, ele pode recusar também ser inventariante? Pode. E aí nós vamos chamar quem? Qualquer outro herdeiro. Professora, mas nenhum herdeiro maior de idade capaz quis ser inventariante. Sobrou só um bebezinho. O bebezinho pode ser inventariante? Pode. Tá? Mas aí quem vai representar o bebezinho? Seu representante legal. Ah, não, mas no bebezinho também não quis, não. Ele fez assim com a cabeça, ó. Você quer ser inventariante? Não, fez assim com a cabeça, não quis. E aí nós vamos chamar quem? O testamenteiro, tá? Então, na ausência dos outros, né, do cônjuge, dos herdeiros, nós vamos chamar o testamenteiro. Ele é obrigado a ser o inventariante? Também não. Também não quer, tá? Não quer. O cessionário do herdeiro ou do legatário? Também não quer, tá? Também não quer. Então, nós vamos obedecer à ordem do 617, tá? Professora, e se ninguém quiser? Se ninguém quiser ser inventariante, o juiz vai ter duas soluções, tá? A primeira é estabelecer um administrador provisório, que ele vai ficar responsável pelo espólio até a gente conseguir um inventariante dessa lista aqui, tá? Então, até arrumar o cônjuge, ou até achar um herdeiro, ou o testamenteiro, ou o cessionário, tá bom? A gente vai ter esse administrador provisório. Mas imagina que, olha, administrador provisório, aí de repente ninguém quer, excelência, olha, ninguém quer prestar esse compromisso, tá? Esse compromisso pode, inclusive, acarretar em perdas financeiras para o inventariante. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo num processo que eu cuidei, tá? Então, não existe, não aparecendo nenhum herdeiro, legatário, cessionário, cônjuge, para ser o inventariante, passado um período desse administrador provisório, o juiz, então, vai chamar um inventariante dativo, tá?
Vamos lá, daqui a pouco eu volto nisso. O que o inventariante ele vai fazer? Ele vai representar o espólio, tá? É ele que representa, isso mesmo, gente, representação, tá? Uma criança menor de 16 anos não tem um representante, alguém que vai responder por ela? A mesma coisa que é o espólio. Então, esse inventariante, ele vai representar o espólio, ativa e passivamente. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Lá no início do semestre, eu disse para vocês o seguinte: olha, representação aqui da herança. Se nós tivermos matéria de cunho familiar, quem figurará no polo passivo? Os herdeiros, não é o espólio. O espólio o espólio figurando no polo passivo é um litisconsórcio facultativo. Mas quem figura no polo passivo? Os herdeiros, tá? É ação de danos morais, crime contra a honra do falecido. Quem que vai figurar no polo ativo ou no polo passivo? Os herdeiros. Mas se for matéria de cunho patrimonial, quem figurará no polo ativo ou no polo passivo? O espólio. Lembra que eu falei isso para vocês? Tá? Até conversei com o pessoal da manhã, não é? Nós temos lá um caso do Gugu, não é? A gente, a mídia, às vezes, não sabe de nada e fica dando mensagem sensacionalista, não é? A esposa lá do Gugu, a moça lá que convivia com ele, né? Em união estável, ajuizou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Quem a lei manda figurar no polo passivo? Quem que ela tem de processar? Quem, gente? Quem que ela tem de... Não, acabei de falar. Não é matéria de direito familiar? Quem vai figurar no polo passivo? Os herdeiros. Então, a companheira lá do Gugu ajuizou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra os herdeiros. Quem são os herdeiros do Gugu? Os filhos do Gugu, não é? Aí a mídia caiu de pau. Ah, porque ela está processando os filhos. Gente, a lei manda ela processar os filhos. Aí ela processou os filhos, parece que a mãe do Gugu, que também era herdeira dele. Não, como ele tinha só descendentes, só os filhos, não é? Processou os filhos. Tá? A lei, então, vai determinar que quando a matéria se tratar de direito de família, quem vai figurar no polo passivo? Os herdeiros. Se é matéria patrimonial, o espólio. E quem representa o espólio? O inventariante. O que também cabe a esse inventariante? Administrar o espólio. Tá? Ele vai fazer as primeiras e últimas declarações, eu já vou explicar para vocês do que se trata. Ele vai exigir em cartório, se ele precisar de documentos, então ele vai poder requerer nos cartórios. Juntar os autos, certidões de casamento, testamento, o que for preciso. Trazer a colação de bens. O que é colação de bens? Eu já falei disso. Minha mãe me adiantou 100 mil reais. Eu posso ficar com 100 mil reais a mais do que meus irmãos? Não posso. Então, tudo que for dado antes do falecimento da pessoa deve entrar título de colação. Então, se o seu pai dá um carro para o seu irmão, dá uma casa para sua irmã, entendeu? Compra não sei o quê, não é? Para o seu irmão, paga a faculdade do seu irmão, tem que pagar a sua também. Tem, porque não pode tratar os filhos de maneira diferente.
tá? Então, o inventariante vai trazer a colação? Vai trazer a colação todos os bens que foram antecipados, né? Vamos colocar entre aspas. Todos aqueles bens que os pais deram em grande valor aos filhos vão entrar aqui para igualar as heranças, para igualar os quinhões. Todos os filhos devem ser tratados de maneira igualitária, ok? Prestar contas da sua gestão, ok? Declarar a solvência, se for o caso. Também incumbe ao inventariante alienar os bens, fazer acordos, pagar as dívidas do espólio e fazer todas as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Tá bom? Vou contar para vocês como é difícil ser um inventariante. Não é fácil, não. Uma cliente, cuido de vários processos dela, me liga porque o pai das filhas tinha falecido e nós precisávamos, então, fazer o inventário dele. Vamos fazer um inventário. Beleza? Beleza. Começamos o inventário. Tínhamos bens para vender, bens móveis. Os bens móveis, normalmente, nós vendemos logo no início. Por quê? Porque bem móvel desvaloriza, não é? Carro, moto. Então, esses bens, nós temos que fazer o que com eles? Acabar com isso o mais rápido possível. Por quê? Para poder colocar o dinheiro lá no banco. O juiz determinou, então, a venda de um bem, tá? Pela tabela FIP, e falou o seguinte, olha, isso é de praxe. O bem pode ser vendido pelo valor da tabela FIP com um deságio de até 15%. Professora, mesmo em matérias patrimoniais, não, porque eu não cheguei ainda aí, Lucas. Estou falando do inventariante normal ainda, tá? Daqui a pouco eu vou falar do inventariante dativo, tá? Aí o inventariante podia vender, então, esse bem com um deságio de até 15%. Só que ninguém queria comprar o bem pelo valor com o deságio. Não queria, não conseguimos vender o bem pelo valor determinado em juízo. Qual foi a saída? Vender o bem pelo maior valor que dava para vender. E aí nós informamos em juízo, olha, excelência, conseguimos vender o bem, mas infelizmente por um valor bem diferente daquele que nós poderíamos vender. Sabe o que o juiz falou? Tá bom, mas sabe quem vai arcar com a diferença do bem? O inventariante. Então, o inventariante teve de arcar com a diferença do bem. Digamos que o juiz mandou vender o bem por até 20 mil reais. Não conseguimos 20 mil reais. Conseguimos 18. O inventariante teve de pagar 2 mil. Então, ser inventariante não é algo fácil, ok? Ser inventariante. Mas, e se você um dia está lá no fórum, né, andando, você está lá e você vai lá na vara ver seus processos, aí o juiz aparece e fala, doutora, senhora aqui, excelência, vim aqui dar uma olhadinha nos meus processos, né, porque ainda tem processo físico. Aí o juiz fala, legal, vem cá na minha sala, então, aqui. Estou te nomeando inventariante dativo. O inventariante dativo, ele tem as mesmas obrigações que o inventariante normal? Não. Ele tem de prestar contas? Tem. Ele tem de administrar o espólio? Tem. Ele pode alienar os bens? Pode. Ele pode fazer acordo? Pode.
Mas ele representa o espólio em ações? Não. Em nenhuma ação o inventariante vai responder pelo espólio. Quando eu tenho um advogado, ou quando eu tenho um inventariante dativo, Lucas, todas as ações que envolveram de cujos ou os bens vão ter como polo ativo ou passivo os herdeiros. Não cabe ao inventariante dativo cuidar das ações judiciais. Então, para o inventariante dativo, a diferença do inventariante dativo para o inventariante tradicional, aqueles que estão aqui, cônjuge, herdeiros, testamentários, ok? Cessionários dos herdeiros ou dos legatários, nestes casos, a diferença é essa. O inventariante dativo, ele não tem essa obrigação de representar o espólio em ações judiciais. Não é o espólio que vai fazer parte das ações judiciais, são os herdeiros do falecido. Não importa aqui para o inventariante dativo se a causa é familiar, se a causa é patrimonial, se a causa tem a ver com danos morais contra a imagem da pessoa que faleceu, tá? Pós-morte. Então, não interessa, não é o espólio que vai figurar no polo passivo, são os herdeiros. Então, vocês podem se deparar com ações patrimoniais em que não vai constar o espólio como polo passivo ou polo ativo, mas os herdeiros, tá bom? Ah, professora, eu posso estabelecer, sei lá, um advogado para ser o meu inventariante? Você pode fazer isso lá no seu testamento. Você pode ir lá e falar, olha, quero que o fulano de tal seja o meu inventariante. Mas se ele não quiser, não tem, tá? Não tem nada, não tem Chico Xavier que vai convencer aquela pessoa a ser inventariante, tá? Quando nós temos inventários muito grandes, desses assim de milhões e milhões e milhões, normalmente a pessoa faz um testamento e indica alguém para ser o inventariante. Às vezes o próprio advogado da pessoa, tá? Que vai ser o testamenteiro e lá na ordem as pessoas vão, olha, não quero ser, não quero ser, não quero ser. Quando chegar a vez do testamenteiro, ele vai falar, eu aceito ser inventariante. E aí ele vai estabelecer um valor para cuidar daquele bem. E é um valor mensal, tá? Valor mensal para administrar aquele bem. Aí tudo que o advogado quer, não é? É que esse inventário não ande, não é? Porque ele está recebendo por mês, não é besta nem um pouco. Tá bom, pessoal? Então, o administrador do inventário vai ser o inventariante. Enquanto nós não temos o inventariante, nós vamos ter um administrador provisório que também vai ser o administrador lá naqueles casos de herança jacente, tá? Enquanto nós não achamos os herdeiros para ser os inventariantes, você tem um administrador provisório. E depois o inventariante dativo, se ninguém quiser ser inventariante, tá? Vamos falar então dos bens. O que eu vou trazer aqui no meu inventário? No meu inventário, seja judicial, seja extrajudicial, a relação completa desses bens. Então, eu vou retrazer tudo. Eu vou discriminar, vou fazer a descrição aqui de todos os bens. Bens móveis, bens imóveis, semoventes, dinheiro, joias, ouro, prata. Olha lá,
esse fulano de tal tinha no cofre dele 2 quilos de ouro. Já imaginou? 2 quilos de ouro, tem que falar. 2 quilos de ouro, tem que colocar lá. Tá? Tinha pedras preciosas, brincos e colares de diamante, pérolas. Tem que falar? Tem de falar. Título da dívida pública, cota em sociedades, cota em bens, dívidas, que ele era credor e que ele era devedor, direitos e ações. Olha lá, ele tem um monte de ação da Itaúsa, do Banco do Brasil. Ok? E ele também tem o valor em conta corrente. Então, quando eu faço a descrição do bem, eu também tenho que colocar o seu valor. Qual é o valor de mercado daquele bem, não é? Qual é o valor de mercado? E qual é o procedimento agora do inventário judicial tradicional? Qual é o procedimento desse que é o maior dos inventários? Tá? É aquele que vai demorar mais. É aquele que vai ter mais momentos. Primeiro é a petição de abertura. Essa petição de abertura, nós já vimos, ela pode ser feita por qualquer uma daquelas pessoas que estão lá no 616. Então, qualquer um lá do 616 pode pedir a abertura do inventário. Olha, fulano morreu, tá? Ele morreu, ele tem uma dívida muito grande comigo, quero cobrar. Então, a primeira petição é a petição de abertura. Depois disso, o juiz vai citar cônjuge para que ele se manifeste com relação ao interesse de ser inventariante. Se o cônjuge falar não quero, o juiz vai citar um herdeiro. Ah, não quero. Aí o juiz vai citar outro herdeiro. Ah, não quero. Aí vai citar o bebezinho. Aí o bebezinho, quero, sim, quero. Nem sabe o que é, né? Mas o bebezinho quer, não é? Ele quer, tá? O bebezinho fez assim com a cabeça. Aí o bebezinho e o seu representante vão ao cartório lá da vara e vão assinar um documento, tem de lá, dizendo o quê? Que ele presta o compromisso de ser o inventariante. E aí nós vamos fazer as primeiras manifestações. Aí esse inventariante vai trazer os primeiros bens. Ele vai arrolar aquilo que ele tem conhecimento. Ele vai estabelecer todos os herdeiros, todos os legatários. Tudo ele vai colocar os bens que ele sabe que existe. Nós vamos, então, intimar os herdeiros que ainda não foram, citar os herdeiros que não foram citados, vamos citar os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se nós tivermos menor ou incapaz, vamos também citar o testamenteiro, se tiver, não é, previsto no testamento. Para quê? Por que a gente vai citar esse tanto de gente? Para elas virem fazer parte da relação processual. Olha, agora você tem de vir aqui, você é herdeiro, você é legatário, Fazenda Pública tem interesse, o Ministério Público tem que agir para proteger os interesses do menor ou do incapaz. O testamenteiro vai estar ali para observar se as disposições testamentárias estão sendo cumpridas. E o juiz vai dar um prazo de 15 dias para todas essas pessoas se manifestarem com relação às primeiras declarações, com relação aos bens que o inventariante arrolou, tá? Ele pode falar, por exemplo, olha, tem erros, estão faltando bens, ou o valor desse bem
não é suficiente, esse bem vale mais, esses 2 quilos de ouro, sabe? Que o inventariante está falando aí que só custa 5 mil reais, vale muito mais do que 5 mil reais, gente. É ouro. Ouro é a única coisa que não desvaloriza, tá? Então, esse ouro aí vale mais. Ou não, essa pessoa não pode ser inventariante, tá? Ou, não, fulano de tal não é herdeiro. Foi arrolado como herdeiro, mas ele não é herdeiro. Fulano de tal não é cônjuge. Tá? Eu também peguei um inventário, uma vez esse eu já peguei na parte final, que a advogada anterior questionou que a companheira não era companheira. Todo mundo sabia que era companheira, mas ela questionou. Aí a companheira teve de ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ok? Para ela poder manter lá a função de inventariante, só para enrolar o processo. Todo mundo já sabia que ela era companheira, aí todo mundo, os herdeiros lá se manifestaram no processo. Sim, temos conhecimento que ela residia com o decujos há mais de 10 anos, eles moraram na mesma casa, tinham cachorro junto, gato, periquito, papagaio. Eles tinham ânimos de formar uma família, que é isso que caracteriza a união estável. Ontem saiu a decisão lá da Luísa Brunet, não foi? Luísa Brunet perdeu mais uma vez, porque ela queria o reconhecimento da união estável. Namoro não é união estável, tá? Namoro não é. Por quê? Porque existe a necessidade de se criar esse vínculo familiar. É o ânimos de se ter uma família. Tá? Ok? Então, abertas as vistas as partes, no prazo comum de 15 dias. Depois dessa manifestação, então, de todos os herdeiros, dos legatários, da Fazenda Pública, do Ministério Público, do testamenteiro, nós vamos ter a decisão judicial com relação a essas manifestações. Se nós discutirmos, se houver nesse prazo aí de 15 dias, alguém que discutiu a qualidade de herdeiro de alguém, tá? Nós vamos ter duas posições. A doutrina vai falar o seguinte. Se aparecer alguém que se diz herdeiro, seja filho, seja neto, seja companheiro, a doutrina vai falar o seguinte: nós vamos parar o processo enquanto tramitar aquele outro processo que vai discutir a qualidade do herdeiro. Então, esse processo, esse inventário, vai parar. Tá? O inventário para enquanto se discute lá a qualidade do herdeiro, seja por uma ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, seja pelo reconhecimento de paternidade pós-mortem, seja esse reconhecimento de paternidade biológica ou socioafetiva. Tá? Então, a doutrina vai falar que nós vamos parar o processo, nós vamos parar o inventário. Mas o que tem acontecido em alguns processos? Não para, tá? O processo segue. Mas aquele quinhão que caberia a esse herdeiro que está sendo discutido fica separado. Então, enquanto discute lá na vara de família, por exemplo, aqui na vara de sucessões, nós vamos continuar o processo. E aí o inventariante vai ter de separar aquela parcela daqueles bens que caberiam àquele herdeiro. Tá? Então, vocês podem se deparar, por exemplo, com um inventário que não parou.
Ué, professora, por que não parou? Bem, porque na prática não tem que ser 12 meses? Então, os juízes vão fazer 12 meses. Aquele quinhão que caberia àquela pessoa está separado. Seja metade dos bens, seja lá o percentual dos bens, se ele for filho, não importa. Está separado. Ok? Está separado. Se no final do inventário lá a pessoa conseguir provar que é companheiro e tem direito a metade dos bens estão separados. Não conseguiu provar que era companheiro, aqueles bens vão ser divididos entre os herdeiros. Beleza? Manifestação da fazenda pública. Que manifestação é essa da fazenda pública? Para ver se não existe débitos com relação aos bens móveis e imóveis. Tá? Vamos chamar a fazenda pública, então, para se manifestar quanto aos débitos. Depois disso, avaliação dos bens. Se as partes concordam com os valores que foram trazidos pelo inventariante lá nas primeiras declarações, beleza. E se elas discordarem, olha, 2 quilos de ouro, 2 quilos de ouro vale muito mais do que 5.000 reais, está precisando de uma avaliação, tá? Nós vamos ter, então, a perícia. Perícia, gente, pode ser de 3 tipos, tá? Só fazendo aqui uma recapitulação com vocês. Perícia pode ser exame. Exame é para pessoa física ou animais semoventes. Exame é físico. Eu quero saber como aquela pessoa estava, vou fazer um exame físico, um exame psicológico naquela pessoa. Isso é uma perícia exame. A perícia também pode ser de vistoria. E aí ela vai valer para bens imóveis e móveis. Eu vou lá ver se aquele prédio está sendo feito da forma correta, se eu vou fazer agora, por exemplo, uma perícia, eu não, né? Um engenheiro vai fazer uma perícia porque a senhora contratou uma obra, quando chegou lá, não tinha colocado nem reboco na obra. Vai lá fazer uma vistoria. É essa que vai analisar as condições do prédio. E nós temos a perícia de avaliação, que é para saber o valor, tá? Se são bens imóveis, eu vou chamar o corretor, não é? Corretor é a pessoa que melhor entende o valor de determinados bens. Então, eu vou chamar o corretor para fazer, então, essa avaliação. Ok? Então, depois da manifestação da fazenda pública, nós vamos ter a avaliação dos bens, se houver discordância com aqueles valores trazidos lá nas primeiras declarações, tá? Aceitou o laudo do perito ou teve de fazer ratificação, o inventariante vai apresentar suas últimas declarações. É aqui que ele vai trazer, então, tudo que foi falado nos autos. Olha, aqueles 2 quilos de ouro, não, eles estão valendo mais de 200.000 reais. Tá? Ele vai ter que colocar 2 quilos de ouro, 200.000 reais. Fulano conseguiu comprovar que ele é herdeiro, é filho. Então, fulano é filho, tá? Inclui o filho. Fulana conseguiu provar que é companheira, tá lá, então coloca ela companheira, ela é meieira, ela tem direito, então, da parcela que cabe a ela como meieira, também como herdeira dos bens particulares, não é assim? Então, aqui ele vai apresentar as suas últimas declarações. Abre novamente prazo de 15 dias para as partes se manifestarem com relação a essas últimas declarações. E aqui vem o cálculo do tributo, tá bom? Aqui, então, vem o cálculo e o pagamento do tributo. O que nós precisamos saber
com relação ao pagamento do tributo. Qual é o tributo devido? O tributo devido é o imposto de transmissão, causa mortes ou doação, que aqui no DF está previsto na Lei 3.804 de 2006, tá? Esse imposto de transmissão, causa mortes e doação, é um imposto de caráter estadual. A professora tem que saber disso? Tem que saber, tá? O imposto que nós usamos aqui, tá? É o imposto de transmissão causa mortes. Ele é um imposto estadual. E a alíquota dele é a alíquota que vai variar de 3% a 6%. Então, hoje, nós temos isso mesmo. Anota aí também, Vitor. Lei 3.804 de 2006. Vai prever uma alíquota hoje de 4% a 6% do valor dos bens. Professora, mas e se o fulano morreu tem muitos anos? Qual é a alíquota que eu vou usar? STF já bateu o martelo, nós temos uma súmula. Súmula bonitinha, falando disso. A alíquota que nós vamos aplicar é a alíquota do momento da morte da pessoa. Então, o momento da morte, lá quando começa a sucessão, é que eu vou aplicar o imposto daquela época. Súmula 112 do STF. Tá? Então, o que acontece? Olha, aí a Fazenda Pública manda lá o boleto, né? Olha, Excelência, houve um erro aqui na contabilidade aqui da Fazenda Pública. Que o Zezinho morreu lá em 2000. A alíquota do imposto de transmissão causa mortes, o ITCMD, naquela época era 2%. Então, tem que calcular o imposto em cima da alíquota que estava vigendo no momento do falecimento. Tá bom? Então, nós vamos aplicar a alíquota do momento do falecimento, não a alíquota de hoje, ok? Mas do momento do falecimento. Lá no início da aula, eu falei para vocês da renúncia abdicativa. Opa! Eu falei da renúncia abdicativa, não falei? Eu disse para você que a renúncia abdicativa é aquela que eu simplesmente renuncio. Não quero bem. Não é? Não quero bem. Para essa renúncia, quando eu falo não quero, nós vamos ter o imposto estadual, imposto de transmissão, causa mortes e doação. Tá? Mas se nós tivermos aquela renúncia translativa, o que é a renúncia translativa? É quando eu falo o seguinte: olha, eu não quero, mas eu quero que o fulano receba no meu lugar. Naquela, nós, além do imposto de transmissão causa-morte, nós também vamos ter qual imposto? Imposto de transmissão intervivos. Imposto de compra e venda. Que é uma lei municipal. E a alíquota atual, tá? O ITBI atual é de 3%. Então, atenção, que aqui no inventário nós vamos ter 2 impostos. Tá? Ninguém renunciou a nada. Tá tudo bonitinho. Imposto de transmissão causa mortes. A alíquota vai variar hoje de 4% a 6%.
Não, professora, nesse inventário aqui teve uma renúncia translativa. Então, para aquela parcela daquele bem que teve aquela renúncia translativa, ainda vai incidir o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é uma lei municipal e está na alíquota de 3%. Ok? Beleza? Alguma dúvida até agora? Além disso, aqui no Distrito Federal, olha que legal. Aqui no Distrito Federal, olha só, né? Às vezes o Distrito Federal faz umas coisinhas boazinhas, não é, com a gente, não é? Aqui no Distrito Federal, Ronaldo, 3% no DF, o ITBI é 3%, isso mesmo, tá? O ITCMD, que é de 4% a 6%, tá? 4% a 6%. Vamos lá, aqui no DF, eles às vezes são bonzinhos também, tá? Quando a herança não ultrapassa o valor total da herança, não ultrapassa 86 mil, aquela herança fica isenta do pagamento do tributo. Onde está isso? Decreto, isso mesmo, Ronaldo. O Ronaldo até me mandou, não foi, Ronaldo? A partilha, eu vou dar uma olhadinha e na próxima aula nós mostramos para os colegas, tá bom? Vamos lá, anota aí também, Ronaldo, decreto 34.982 de 2013, decreto 34.982 de 2013, lá no seu artigo 5º, vai isentar. Estudou? Que legal! Pois é, Ronaldo, que bom que você estudou esse decreto. Lá nesse decreto vai falar o seguinte: valores, heranças no valor de até 86 mil, né? 85 mil e uns quebrados, tá? 80 ficam isentas do pagamento do ITCMD, tá? Então, aqui no DF, você também vai ficar isento do pagamento quando a herança tiver um valor diminuto de até 85 mil reais. Tá bom? Então, atenção para esses tributos aqui no Distrito Federal. Goiás é diferente? É diferente. Em Goiás, tem multa pelo atraso. No Goiás, eu não sei se tem isenção, eu acredito que não. Não tem isenção, tá? Não tem isenção. Lá no Goiás, eles cobram tudo, tá? Depois, então, do recolhimento do imposto, eu vou para a partilha. Eu vou cortar o bolo. Poxa, professora, finalmente, não aguentava mais ficar olhando aquele bolo lá, aquele bolo, ficar esfriando, não é? A partilha, então, é o momento que eu vou cortar o bolo. A partilha, nós vamos ler, nós vamos tratar dela na próxima aula. Maiara, então, eu vou olhar a multa, tá? Porque a multa, a multa encerrou, porque ela é assim, uma lei revogou a lei número tal, o artigo número tal da lei número tal que previa a multa, tá? Eu vou pesquisar e aí aviso para vocês, tá? Eu tenho anotado em algum lugar, viu? Mas é uma lei que revogou a lei que não sei o que previa a multa. E nós não temos mais a multa porque o artigo foi revogado, tá? Mas eu tenho anotado em algum lugar, tá bom? E aí eu já falo para vocês, tá? Aqui no DF. Vamos passar para o próximo inventário judicial. O próximo inventário judicial é o sumário. E ele chama sumário porque ele é sumário mesmo, tá? Aqui no inventário judicial, eu tenho um acordo, tá? Eu tenho uma partilha amigável
e todos os herdeiros são maiores e capazes. Não interessa o valor. 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, né? Herança aí do Bill Gates, não interessa. Se todos os herdeiros forem capazes e a partilha for amigável, nós vamos ter o inventário judicial no rito sumário. Professora, se todo mundo é herdeiro capaz, está de acordo? Para que eu vou ajuizar esse inventário se eu posso fazer o inventário extrajudicial? Faço a mesma pergunta. Para quê? Mas tem gente que gosta daquele negócio, né? Do juiz, o juiz que tem que dar a sentença, não é? O juiz que tem que bater o martelo e falar ordem. Não é assim? Tem gente que gosta, que não acredita muito, que fazer o acordo lá no cartório vai resolver, não é? Então, para esses casos, ainda é possível esse inventário sumário, procedimento muito rápido. Logo de cara, eu já apresento o plano de partilha, tá? Todo mundo, todos os herdeiros assinam a petição, reconhece firma lá na assinatura de todo mundo, ok? Já apresenta o plano de partilha. O que o juiz faz? Homologa a partilha. Homologa a partilha e vai expedir o formal de partilha. Esse formal de partilha é que vai extinguir o nosso condomínio legal. É esse formal de partilha que vai autorizar cortar o bolo. Que ele vai falar agora, ó, a partir de agora, não há mais que se falar em uma herança única, indivisível, tá? Ou a carta de adjudicação, dizendo, olha, a partir desse momento, o dono daquele bem não é mais o de cujos, é o fulano, ok? Vai intimar a fazenda pública para lançar o imposto. Se tiver credores, separa o valor dos credores que vai ter que ser apresentado lá na planilha, não é? Para pagar as dívidas. E só. Pronto. Rápido, não é? Rápido. Mas esse rápido aqui ainda demora alguns meses, tá? Aí a aluna na manhã falou assim, professora, mas ninguém quer fazer acordo. Se tem dinheiro, ninguém quer fazer acordo. Mas, gente, pera lá. Vocês, futuros advogados, tá? Se forem adentrar nessa área aqui de sucessões, não tem muita divergência do que nós temos falado aqui, não, gente. Os resultados, as sentenças aqui em matéria de sucessão são bem plausíveis. Por exemplo, falar do Gugu aqui. Todo advogado que mexe com sucessões já sabe o que vai dar lá do inventário do Gugu. Todo mundo já sabe o resultado. Comprovada mesmo a união estável, a companheira vai ter direito a metade dos bens, tá? Adquiridos na constância da união estável. Então, ela vai ser meieira. Ela vai ser herdeira dos bens particulares. Então, todos aqueles bens que ele já tinha antes de conhecê-la. Vai ser meieira. Tá? Aí, dos bens que sobram lá do Gugu, nós vamos tirar 50%, não é verdade? 50% vão para os herdeiros. Ela vai entrar como herdeira nos bens particulares. Os outros 50%, nós vamos observar as disposições testamentárias. E reduzir as disposições testamentárias de acordo com o valor que sobrar dos 50%. Então, nós já sabemos o resultado daquele inventário. O povo vai continuar brigando? Vai continuar brigando, mas nós, advogados, já sabemos o resultado. Não há muito o que discutir.
Então, nós também temos de atuar no sentido de, olha, todo mundo aqui é maior de idade, capaz. Os bens vão ser divididos lá pelo juiz da seguinte maneira, tá? Não é melhor já fazer um acordo agora para resolver isso? Já vamos fazer o acordo agora, essa partilha amigável? Pode ser no juiz também, mas amigável. Resolver isso logo ou vocês querem brigar 5, 10, 15 anos? Porque até um inventário sumário, gente, demora. Demora. Então, quer brigar? Tá bom. Então, esteja preparado para gastar dinheiro com advogado, para ficar anos e anos e anos discutindo aquilo ali. Aí a aluna da manhã falou, professora, aqui na minha família, né, na família do meu pai, estão brigando até pelos garfos. Gente, estão brigando até pelos garfos, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. É, mas tem gente que briga até pelos garfos. Bom? Então, esse acordo sumário, esse inventário sumário, ele é rapidinho. Beleza? E a sua função como advogado, às vezes, vai ser contornar determinadas situações para tentar um inventário ou sumário ou extrajudicial. Tá? E, por fim, o último inventário é o inventário do arrolamento comum. Inventário de arrolamento comum é para aquele espólio, aqueles bens que não ultrapassam 1.000 salários mínimos. Aqui nós podemos ter menores ou incapazes, como herdeiros, mas desde que todas as partes concordem e o Ministério Público também concorde. Esse é um inventário relativamente rápido. Ele não é tão rápido quanto o sumário e nem demorado como o tradicional. Ele está ali no meio termo. Então, ele vai ser o inventário para espólios, heranças no valor de até 1.000 salários mínimos, se eu tiver menor de idade. Tá bom? Procedimento: petição de abertura, a mesma coisa. O inventariante que for nomeado, prestar juramento lá na vara, no cartório, não é? Vai apresentar suas primeiras manifestações e já vai atribuir valores e vai promover um plano de partilha. Olha, nós temos aqui esses bens, tá? E a partilha vai ser da seguinte maneira: os bens vão ser divididos assim por fulano, assim por Beltrano, assim por Cicrano. Tá? Ministério Público ou uma das partes pode impugnar os valores apresentados pelo inventariante. Se impugnar, aí nós vamos fazer a perícia para avaliação dos bens nos mesmos moldes, ok? Por fim, o juiz vai deliberar sobre a partilha. Ele vai olhar se está tudo correto, se os valores batem ou se não batem, tá? Ele vai exigir o pagamento das dívidas, ele vai convocar a Fazenda Pública para trazer o valor do imposto devido, ok? Vai mandar pagar as custas processuais. Você comprova a quitação do tributo ou a isenção do tributo, se for aqui no Distrito Federal, ok? E o juiz, então, vai julgar a partilha, vai cortar o bolo, beleza? Esse é o arrolamento comum. Nossa, professora, falando assim, ele parece ser tão fácil, não é? Parece. Ele é, tá? Ele é. Mas pode dar trabalho. Bom? Pode dar trabalho. Ok? Outros termos que nós utilizamos aqui em sucessões que vocês podem se deparar. Inventário orfanológico é quando eu tenho menor
de idade, herdeiro menor, ou eu tenho herdeiro que é maior de idade, mas é incapaz, ou eu não sei dos herdeiros. É um inventário orfanológico. Inventário de provedoria, quando eu tenho um testamento ou um codicilo. Então, às vezes, você vai ver lá na sua prova, né, o inventário de provedoria, ele obrigatoriamente será no rito tradicional. Aí você fica, inventário de provedoria, meu Deus, professora não falou nada disso, eu não tenho a menor ideia do que é inventário de provedoria. Já sabe, é o inventário que tem um testamento ou um codicilo, e sim, obrigatório no rito tradicional, tá? Inventário de maiores é quando não tem testamento e todos os herdeiros são maiores e capazes. E nós também vamos ter inventários conjuntos. Agora, na pandemia, aumentou muito a quantidade de inventários conjuntos. O que é isso? É quando mais de uma pessoa da mesma família falece. A herança de um depende do inventário do outro. Então, eu faço um inventário conjunto. O inventário do avô, quando eu terminar o inventário do avô, eu vou poder fazer o inventário do pai. Faço um inventário só, inventário conjunto, tá? E o inventário negativo? Para que um inventário negativo se a pessoa não deixou bens? Parece estranho, não é? Mas, professora, inventário, a gente não fala em inventário quando a pessoa tem bens? Sim. Mas para que fazer um inventário negativo se a pessoa não deixou bens? Não é melhor não fazer inventário? Depende. No inventário negativo, o juiz vai dar uma declaração dizendo que aquela pessoa não tem bens. Se não tem bens, o que acontece com os credores daquela pessoa que morreu? Vão poder cobrar dos herdeiros? Não. Tá? As dívidas de uma pessoa não ultrapassam a pessoa, não ultrapassam os bens que ela deixou. Se ela não deixou bens, eu posso cobrar dos herdeiros? Não posso. Ok? Então, o inventário negativo, ele serve para isso, para falar para os credores da pessoa que faleceu, olha aqui, fulano morreu e não deixou bens. Beleza? Por fim, o nosso inventário extrajudicial. É o inventário que hoje eu posso fazer aqui da minha casa, eu não preciso sair, eu não preciso mais ir a cartório, eu não preciso ficar lá amontoada no cartório 10, 5, 10, 20 pessoas. Acabou isso, eu faço agora aqui da minha casa. Para que tenhamos um inventário extrajudicial, obrigatoriamente, todos os herdeiros devem ser capazes e devem estar de acordo. Se tem divergência, não cabe o inventário extrajudicial. Se tem menor de idade ou incapaz, não tem inventário extrajudicial. Tem testamento, não cabe o inventário extrajudicial. Aqui nós vamos ter uma escritura pública e obrigatoriamente a presença de advogado ou de defensor público. Os custos são maiores? Alailson, sim, são, porque aí o inventário, o tabelião, ele vai cobrar, ele tem lá a tabela fixa, não é? Que é R$ 1.000 por bem. Só que o segundo bem, você paga 10% da tabela. Aí tem umas regrinhas assim. Então, sim, o inventário extrajudicial, ele é um pouco mais caro.
Porque de todo jeito você vai ter que pagar um imposto, não é? Para transmissão depois dos bens. Quando você for transmitir, você pega a escritura pública, vai até o cartório de imóveis para transmitir, né? Transmitir a propriedade do bem, você vai ter que pagar o imposto, tá? Então, sim, ele é um pouco mais caro, mas ele é mais rápido, tá? Ele é mais rápido. Então, o que você vai pagar, às vezes, para o advogado é menos. O seu tempo, tá? É, isso aí, né, Maria das Dores? Às vezes, o seu tempo é dinheiro. E você vai esperar 20 anos para um inventário, ou que seja um inventário no rito sumário, você vai esperar ali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para ter uma decisão. Então, talvez não saia tão caro assim, tá? As pessoas têm que levar tudo isso em consideração. O inventário, você vai pagar as taxas do cartório, sim, é 1.000 e poucos reais pelo primeiro bem, aí depois você paga só umas porcentagens por bem, mas é menos dor de cabeça, é menos amolação, tá? É menos dinheiro que você vai gastar com advogado, com certeza, tá? Pois é, exatamente, é o que o Ronaldo está falando. Os herdeiros sempre acham que eles estão passando a perna, né? Estão sendo passados para trás. Ah, fulano ficou com muito mais do que eu. Então, por isso que nós temos ainda uma certa descrença com esses inventários extrajudiciais. Por conta disso, né? Porque, fulano está ficando mais do que eu e tal, vou resolver isso na justiça. Prefiro pagar um advogado, ficar 20 anos, do que ficar com R$ 2 a menos. Mas é o que eu falo para vocês. Às vezes você, como advogado, precisa chegar no meio termo, não é? E falar, opa, olha só, vocês vão gastar tempo, vocês vão gastar dinheiro para o resultado ser esse daqui. Gente, aqui na sucessão é tudo muito previsível. Talvez lá na vara de família, onde vá se discutir o reconhecimento da união estável, ou o reconhecimento de paternidade ou de maternidade, lá você pode ter surpresa. Aqui não. Aqui não tem surpresa. Tá? Aqui, na pior das hipóteses, você vai ter que mandar ali as contas para um contador fazer. Tá? No máximo. Mas aqui não tem surpresa. São aquelas regras da sucessão legítima, são as regras da sucessão testamentária e acabou. Tá? Então, às vezes, você, como advogado, tem que chegar para as partes e falar: olha, quanto que seu tempo vale? Você quer continuar numa briga interminável? Ok, vamos lá, eu vou cobrar pela briga interminável. Ou não, eu quero resolver o acordo, é o melhor para todas as partes, tá? O inventário, então, extrajudicial, ele é facultativo. Professor, eu posso começar lá no inventário judicial e depois cancelar o inventário judicial e fazer o extrajudicial? Pode, desde que as partes estejam em acordo e que os herdeiros sejam capazes e não tenha testamento. Pode. Tá? Pode. Pode a pessoa desistir da ação de inventário? Pode sim, é o que eu acabei de falar, isso mesmo, né? A pessoa pode estar lá naquela ação enrolando. Todos os herdeiros, de repente, viram capazes. Atingiram 18 anos, está todo mundo capaz. Posso resolver
tudo no cartório? Posso resolver tudo no cartório. Aí só aviso em juízo, olha, excelência, as partes fizeram inventário extrajudicial no cartório, tá aqui, ó. Pronto, encerrar o inventário, paga as custas, pronto, final. Pode. Esse acordo que é firmado no cartório, esse inventário extrajudicial, não precisa de homologação judicial, tá bom? Não precisa. Ele já é o título, ele já é o documento que você vai transferir a propriedade do carro, vai lá na Caixa Econômica e vai sacar os valores, vai lá no cartório e vai transmitir a propriedade do imóvel, tá? Ele já é o documento que vale para tudo isso, tá? Não precisa. Quando chegar lá no cartório de imóveis, aí sim eles vão fazer a guia do imposto para você pagar, né? Imposto de transmissão causa morte, lá na proporção devida da lei. Você vai pagar, vai transmitir o imóvel, transferir o imóvel para sua propriedade, para a propriedade da pessoa que consta lá no, na escritura pública, tá bom? Aqui no inventário administrativo, precisa constar uma pessoa que nós vamos chamar de interessado, que nada mais é do que o inventariante aqui do processo extrajudicial. Professora, pode parecer uma pergunta besta, mas o processo de inventário tem audiência de conciliação? Luiz, o juiz pode fazer uma audiência de conciliação? Pode, tá? Não é obrigatório, mas ele pode fazer. Justamente para tentar resolver o que o advogado não conseguiu falar, não é? Ele pode fazer uma audiência de conciliação para falar, olha, estamos num impasse aqui, né? Fulano está brigando, mas eu já vou avisar, a sentença vai ser nesse sentido. Vamos fazer um acordo? Vamos, então, vamos fazer um acordo. Tá bom? Mas nesse sentido, não de uma audiência inicial, tá? Nos modos lá de outro tipo de processo civil, que você junta as partes e aí o conciliador pergunta: tem uma proposta de acordo? Não, não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido. É no sentido de você está lá no meio do processo, tá? Aquela briga, todo mundo reclamando de todo mundo reclamando do inventariante, o juiz pode marcar uma audiência para tentar resolver algumas diferenças, tá? Mas não naquele molde da conciliação que nós conhecemos, tá bom? E aí, esse interessado é o inventariante aqui do inventário extrajudicial. Ele tem os mesmos poderes que o inventariante. E ele vai representar um espólio caso haja alguma ação judicial envolvendo o espólio, tá? Então, esse interessado vai seguir aqui a mesma ordem que o Código de Processo Civil estabelece. Primeiro o cônjuge, depois os herdeiros, ok? Depois o testamenteiro, depois o cessionário, vai seguir a mesma ordem. E ele vai ficar ali de stand-by. Olha, se acontecer alguma coisa com algum dos bens do imóvel, ou alguém que de repente aparece e fala: opa, eu sou filho, tá? Aí são os herdeiros, não é? Ou não, alguém invade uma das casas, o inventariante, o interessado, ele precisa, então, ficar ali de stand-by, tá? Na turma da manhã, me fizeram uma pergunta bem interessante. Professora, fizemos um inventário extrajudicial. Posso anular esse inventário? Pode, mas em que situação? Naquelas dos vícios dos negócios jurídicos, quando nós tivermos dolo, coação, simulação, tá bom? Aí sim nós podemos anular esse inventário extrajudicial.
Caso contrário, saí do cartório, acho que eu não gostei dessa decisão, não, sabe? Desse acordo que eu fiz aí. Tô saindo perdendo, quero anular. Não, não vai conseguir anular, tá bom? Não vai conseguir só porque você quer, só porque você desistiu. Não, precisa comprovar ali o vício dos negócios jurídicos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação aos nossos inventários? Encerramos aqui, não é? Os nossos inventários. Na próxima aula, nós vamos comer, não é? Finalmente, não é, gente? Finalmente, depois de um semestre inteiro, nós vamos cortar esse bolo e comer. Professor, acho que estou com uma dúvida, até duas, não tem problema. Polo passivo, no processo de inventário, é o espólio, que será representado pelo inventariante. Boa pergunta, Fernando. Não tem polo passivo. É o inventário de fulano de tal. Quem pode constar como polo passivo são os herdeiros. Só se você quiser fazer aquele preenchimento lá do sistema. Mas não, tá? É o inventário de fulano de tal. Não é em face de ninguém, tá? Inventário de fulano de tal, nesse ato representado pelo seu inventariante cicrano, tá? Vem perante Vossa Excelência apresentar primeiras manifestações. Ponto. Tá bom? Ele é o polo ativo, sim. Ele é o polo ativo, o inventário. Agora, por exemplo, se você está falando de uma ação de, sei lá, reintegração de posse, aí o inventário ele pode figurar no polo passivo ou no polo ativo da ação, tá bom? Tá? Pode falar, José Inês. Eu até já sei do que é. Eu tenho uma bola de cristal. Haha, eu sei. A nota de vocês, lancei a nota de vocês no portal, tá bom? Um beijo para todos e até a semana que vem. Um beijo para todos e até semana que vem.